Pai do Senhor, irmão. Amém? Amém? Vocês estão bem? Amém? Amém. Vocês estão bem, eu também estou bem, nós estamos todo mundo bem. Como sempre, todas as vezes que a gente vem, a gente traz alguns materiais, camisetas. No final você passa ali, nos ajuda, aleluia. E dessa vez a pastora trouxe o livro. Eu ia anunciar um livro, mas não ia pegar muito bem, porque parece que... Porque o livro chama assim, ó, é muito bom ser mulher. Então eu preferi deixar para a pastora anunciar o livro. A pessoa, Robinho, eu subo aqui e digo, eu tenho um livro para indicar para os irmãos, é muito bom ser mulher. O evangelho no Brasil está muito moderno. Então deixa eu passar aqui para a pastora, falar desse livro, em nome de Jesus também. A gente tem poucas unidades, infelizmente, não é? Irmãos, a gente tem que falar quando a gente lê, né? E eu falei, gente, eu preciso ler o livro. E eu estou lendo. Realmente é um livro muito bom. Não é famosa a pessoa, viu? É uma mulher que chama Vanessa Datrino. E o prefácio é do pastor Josué Gonçalves. Quem conhece? Né? É um homem conceituado, um homem de Deus. E aí diz, é muito bom ser mulher. E eu estou lendo. Como eu vou falar uma coisa que eu não estou lendo? A gente tem que ser verdadeiro. Então, a gente passa para os maridos, viu, mulheres? A gente compra, depois os maridos também vão ler. Só um pedacinho aqui fala, olha só. Lembre-se, mulher, você é um projeto lindo que nasceu no coração de Deus para dar certo. E quando o Criador olhou para você, ele disse, tudo foi muito bom. Essa é a beleza feminina que se concentra nessa obra-prima que veio das mãos do Senhor. Tem livros, infelizmente, que colocam a mulher poderosa, né? Super mulher, e nós não somos. Nós servimos a um Deus que é poderoso, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E esse livro fala dentro da palavra de Deus. E passe ali, meu marido é muito bom de vender, não? Eu sou pregador, irmão, não sou vendedor. Passe ali para nos abençoar e vocês serão abençoados também, amém? Obrigada em nome de Jesus. Amém, obrigado. É por isso que eu ando com você. Que eu prego e você vende. Aleluia. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês essa manhã. É muito bom estar aqui de novo, é sempre um prazer. Estar aqui com essa igreja, com os nossos pastores, pastor Júnior, pastora Suzana, que sempre nos recebe de forma tão poderosa. Pastor Saulo, esse gentleman, meu Deus, não é? Uma bênção com os irmãos aqui que a gente, né, já há tanto tempo aí e é sempre muito bom estar aí. Esse ano a gente veio um pouco mais de gente, veio minha mãe, está ali. Então, quem sabe você perguntou, de onde saiu tanta beleza? Está ali. Minha mãe. E também minha filha, está aí a Débora, está lá para o camp. E viemos nós 4 dessa vez para dar mais trabalho ainda para a Suzana. Mas achou que só vim de 2 estava pouco. Vamos levar 4 agora, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar com você que Deus falou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 43, verso de número 1. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, se você é da era moderna, ou acompanhe ali, que eu acho que vai estar por ali. Vamos lá, o texto diz assim, olha. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Há outra tradução que diz assim, mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero glorificar e bendizer o teu nome. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade.
Quero louvar e bendizer o teu nome pelo teu cuidado. Quero te agradecer pela tua onipresença, pela tua onisciência. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem movido e operado em nós e através de nós. Te peço mais uma vez, fale aos nossos corações. Fala conosco como igreja, como corpo do Senhor. Mas também fala com cada um desses irmãos de uma forma pessoal, particular, personalizada, Deus, que cada um saia daqui esta manhã com a certeza dizendo, hoje Deus falou comigo. Eu sei, Deus, que o poder é da mensagem, não do mensageiro, por isso que o Senhor cresça e eu diminua, para que toda honra, glória, louvor e adoração sejam dados a Ti essa manhã, em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. Amém. Isso, vamos lá. Antes da gente começar aqui a meditar nessa palavra, eu gostaria muito que você fizesse uma cara de crente. Fez? Olha aí para esse irmão que está do seu lado e faça um elogio para ele. Elogia ele aí. Fala, você está demais, irmão. Fala para ele. Fala para ele assim, ó, sua beleza está contagiando o ambiente. Fala. Isso. Muito bom, vamos lá. Bom, quando nós olhamos para esse texto que escreveu o profeta Isaías, Deus está falando com a nação de Israel. E o Senhor está usando o patriarca Jacó como referência. E eu quero chamar a sua atenção para dois verbos que estão nesse texto, que faz toda a diferença. O primeiro deles é o verbo criou. E o segundo é o verbo formou. Ou seja, se você ler o texto com um pouco de cuidado, Isaías vai dizer que Deus criou Jacó, mas Deus formou Israel. Deus cria Jacó, mas forma Israel. Criar aqui, no original, é o verbo barã, que quer dizer formar do nada. Dizendo, olha, Jacó eu formei do nada. Era nada e eu criei algo. Eu formei algo. Entenda essa manhã, irmão. O nosso Deus tem poder para do nada fazer tudo. Pastor, eu não tenho nada. Deus pode fazer alguma coisa. Pastor, não recebi nada. Deus pode fazer alguma coisa. O nosso Deus do nada cria todas as coisas. Eu já quero ser profeta na sua vida essa manhã. Quem sabe você olha para a situação da sua vida e diz, eu não tenho nada, e eu já quero profetizar. Deus está criando a tua vitória, o teu milagre e a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Esse verbo é o mesmo usado lá em Gênesis 1, verso 1, que diz, no princípio Deus criou todas as coisas. Ou seja, ele pega do nada e ele faz algo grandioso, ele faz algo poderoso. Mas como eu disse, ele não só criou. O texto diz também que o Senhor formou. E aqui, o formou, o verbo é yatsar. Pastor, o senhor sabe a Bíblia no original? Sei não. Como é que o senhor faz? Eu colo. Ou procuro quem sabe, aí eu escrevo aqui, ó. Eu também não sou obrigado a saber de tudo. E aí esse texto formar quer dizer moldar, modelar. Ou seja, Deus pega eu e você e cria. Aí depois que Deus cria, Deus começa a moldar. Tem mais alguém aqui igual eu que está sendo moldado, irmão? E tem hora que parece para moldar, Jeová aperta a gente. Dá uns apertos, que a gente diz, eu acho que nem precisava disso tudo. Então ele está dizendo que Deus cria, mas Deus não só cria, Deus também molda. E esse moldar é a mesma palavra que está lá no texto que os irmãos gostam, de Jeremias, capítulo 18, quando ele vai à casa do oleiro, e ele molda. Eita glória! Tem umas canções que eu já parei de cantar, Rabinho. Lá no Brasil nós tínhamos uma música, o pastor Eleusa gostava. Que era assim, quebra minha vida e faça de novo. Quem mais conhece essa canção? Você tem mais de 50, se você conhece essa canção. Eu quero, não é? Eu quero ser um vaso. Eu já parei de cantar.
Mas eu descobri que mesmo sem cantar ele quebra. Ele continua quebrando a gente, moldando a gente e fazendo de novo. Então, esse verbo é o mesmo que está lá. Então, entenda, irmão. Primeiro Deus te cria do nada. Mas Deus não para o processo, o projeto que Ele tem na sua vida aí. Depois de te criar do nada, Ele te molda, Ele te modela para aquilo que Ele tem na nossa vida. Agora, sabe o que acontece? Geralmente, Deus vai nos moldar. Eu não queria dar essa notícia não, mas tem que dar. Através de lutas. Ninguém é moldado na vida boa. Ninguém é moldado na tranquilidade. Ninguém é moldado quando o vento sopra a favor. Ninguém é moldado quando as coisas, quando tudo está indo como você planejou. Não, irmão, nós somos moldados em meio à luta. Por isso, deixa eu dizer um negócio. Quem aqui está passando luta? Quem está passando luta? Está com muita luta. Você está que só o sangue de Jesus. Eu tenho good news para você. Deus está te moldando. E isso vai passar. E você vai cantar o hino da vitória. Você vai sair dessa situação mais forte do que você entrou. Mais crente do que você entrou. Mais cheio de fé do que você entrou. Deus está te moldando. E eu quero mostrar para você isso, ou algumas áreas da nossa vida que a gente precisa ser moldado usando a história de um homem citado no texto, que é Jacó. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 25, o verso 21 e 22 vai dizer assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Meu Deus, é forte, Brasil. A sua mulher era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Entenda, meu querido, a primeira luta de Jacó aconteceu ainda no ventre da sua mãe. Já antes de nascer, ele já enfrenta uma luta. E qual era a luta? Jacó já no ventre está lutando para ser o primeiro. Amém? Quem quer ser o primeiro? Ah, não, pastor, não quero não. Eu quero, irmão. Porque o melhor prêmio está sempre para o primeiro. Tá ou não está? A melhor vitória é para o primeiro. O melhor prêmio, a melhor quantia. Não, pastor, é que eu sou humilde. Pode ser. Não, irmão, eu quero ser o primeiro. Tem mais alguém aqui igual eu, quer ser o primeiro? Isso, que eu vou ficar nessa luta toda, irmão, para não ser primeiro, para não alcançar o prêmio. Paulo vai dizer, olha, todos no estádio, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcancei. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente disfarça a nossa falta de fé, de coragem para lutar, e a gente chama isso de humildade. Um dia eu estava vendo a irmã dizendo assim: não, pastor, nem que seja para morar no banheiro do céu. O que eu quero é ir para o céu. Eu digo, vai não, vai não. Aí um dia nós tínhamos uma secretária lá em casa e falou assim: não, que eu estou orando para Deus me dar pelo menos um barraco de lona. Falei, dá não. Barraco de lona pega fogo, cai, você te mata e a culpa ainda vai ser de Deus. Então, sabe, meu querido, deixa eu dizer um negócio para você. Deus te chamou, te escolheu para ser o primeiro. Fala para o teu irmão aí, fala, se você não quer, eu vou. Fala para ele, irmão. Porque tem gente que não quer, não. Tem gente que não quer, não, quer não. Por quê? Porque sempre os maiores benefícios são do primeiro. E Jacó está no ventre da sua mãe, lutando para ser o primeiro. Eu sei que parece, isso até é muito implantado em nós, né? Que Jacó parece que estava querendo trapacear, Jacó estava querendo passar a perna no seu irmão, mas na verdade, irmão, Jacó lutava por um direito que era dele. E eu vou te mostrar isso. Bom, vamos lá. Jacó tinha um irmão gêmeo, tinha ou não tinha? Quem era?
Esaú? Eles pareciam? Não. Esaú era tudo peludo. Peludo. Tanto é que quando ele vai lá enganar o pai, Jacó, ele tem que pôr uma pele em cima. E aí eu achei isso interessante e fui pensar sobre isso. Olha só, existem basicamente 3 tipos de irmãos gêmeos. E aqui eu vi que tem muito gêmeo. O primeiro deles são gêmeos univitelinos. Como assim? Quem são esses, pastor? As 2 crianças são formadas do mesmo óvulo. As crianças nascem idênticas na sua aparência, têm a mesma característica física e possuem até o mesmo fator sanguíneo. Bacana. Esse não era o caso de Jacó. Ainda existem os gêmeos bivitelinos, que são aqueles que são formados de óvulos diferentes. Está vendo como é que culto também é biologia? Eles não possuem as mesmas características, na maioria dos casos, não têm semelhanças físicas e podem até não ter o mesmo fator sanguíneo. E a gente tem ainda os gêmeos siameses, que são aqueles que, gerados na mesma placenta, estão ligados por uma parte do corpo ou têm uma parte do corpo em comum. Bom, diante dessa informação, se a gente olha para Esaú e Jacó, eles são gêmeos, o que, irmãos? Bivitelinos. E aqui vem o mais bacana de tudo isso. Por quê? Porque aí a ciência vai estudar e descobre que, muitas vezes, o filho que foi gerado primeiro, nesse caso, não é o que nasce primeiro. Porque o que é gerado primeiro se aloja na parte superior do útero. E o que é gerado depois fica embaixo. Então, o que está embaixo faz o quê? Nasce primeiro. Sabe quem foi concebido primeiro? Jacó. E ele está dentro do útero, lutando por um direito que era dele. Por isso é que Deus sempre tratou Jacó como seu primogênito. Se você olhar Êxodo capítulo 4, verso 22, vai dizer assim: e dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu sabia que os irmãos iam ficar assustados com isso, que eu também fiquei. Ou seja, Jacó está no útero, lutando para receber um direito que era dele. Jacó lutava pelo direito da primogenitura, mas quem receberia isso era seu irmão. Pastor, o que está querendo dizer com isso? É que você precisa entender, irmão, que nem sempre a vida parece justa com a gente. Nem sempre nós nos dedicamos, nos esforçamos, nos empenhamos, mas outros conquistam aquilo que é nosso. Quem já viveu isso? Sendo que quem tinha que receber era eu. Quem tinha que estar lá era eu. Quem tinha que participar de tudo isso era eu. Mas sabe o que eu acho tremendo, irmão? Que mesmo tendo que lutar no ventre e passar por toda essa dificuldade, parece que está sendo injustiçado. Quando você pega o verso 23, que é o verso a seguir, quando o Senhor está respondendo a oração da mulher, que tem os filhos lutando no seu ventre, diz, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, um vai nascer primeiro, vai parecer o mais velho, mas há uma promessa sobre aquele que para todo mundo é mais novo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã, irmão? Pode até tentar roubar o que é seu, pode até tentar tomar o que Deus tem para a sua vida, mas o Deus de justiça está dizendo, podem lutar, mas eu vou abençoar aquele a quem eu escolhi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso ele diz, irmão, ai pastor, estou sendo injustiçado. Fica firme, Deus vai mudar a sua história.
Pastor, me passaram para trás, trapacearam. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Fique firme, Deus te dará a vitória. Não tente ajudar a Deus. Só fica firme. Olha para o seu irmão e diz: fica firme, irmão. Fica firme. Tem promessa. E aquele que fez a promessa é fiel. Ela vai se cumprir. Ah, pastor, está tudo conspirando contra. Não importa, aquele que fez a promessa é fiel. Pastor, as coisas estão complicando. Não importa, aquele que fez a promessa é fiel. Então isso
Que é errado e só descobre no outro dia. Não é doido isso? Entrou na tenda, dormiu com a mulher, dizendo, uhul, aí a Liona está aqui, eita glória. Abre o olho no dia, não era a Raquel, era a Lia. Ou seja, ele trabalha, mas o resultado não é o esperado. Quantas vezes, irmãos, nós também não trabalhamos, lutamos, e quando o resultado vem, não é aquilo que a gente esperava. Talvez, se fosse outro no lugar de Jacó, teria desistido. Teria se entregado, dizendo, ok. Quem sabe até usando uma palavra gospel, dizendo, foi Deus que quis assim. Mas não, a gente pega esse homem, que decide agora trabalhar mais 7 anos. Por quê? Porque Jacó está lutando por aquilo que ele amava. Deixa eu lhe dizer um negócio, irmão. Nós só estamos dispostos a lutar por aquilo que a gente ama. Você só vai lutar pela sua família se você amar ela. Você só vai lutar pelos seus filhos se você amá-los. Você só vai lutar pelo seu casamento se você amar. Por quê? Porque o amor nos leva a lutar. Jacó está aqui lutando porque amava aquela mulher. Você só vai lutar pelo seu ministério se você amar o seu ministério. Você só vai lutar pelo seu chamado se você amar. Então entenda, nessa manhã, ame aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Jacó está ali lutando, por quê? Porque ele amava a sua mulher, ele amava a Raquel, e ele está disposto a lutar. Mas as lutas de Jacó não param aí. A Bíblia ainda vai dizer, em Gênesis no capítulo 32, do verso 32 ao 22 ao 24, Gênesis 32, do 22 ao 24, vai dizer assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que pertencia, ficando ele só. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Após um tempo na casa de Labão, agora chegou a hora de Jacó voltar para sua casa. Chegou o tempo de Jacó reencontrar com seu irmão. No caminho de volta, ele passa por um vale. E a Bíblia diz então que ele, ao passar esse vale, o seu irmão estava esperando do outro lado. Ele manda passar os seus bens. Ele manda passar a sua família. E o texto é muito claro dizendo que ele fica sozinho. E aqui eu quero te ensinar um princípio. É que muitas vezes, você vai ter que passar por lutas sozinho. Todo mundo me abandonou, não, é Deus que te colocou sozinho. Todo mundo se esqueceu de mim, Deus dizendo, não, eu te coloquei sozinho. Porque se tiver gente perto de você e gostar muito de você, ele vai querer te adular, te bajular, e vai atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Porque se tiver gente que gosta de você perto de você, ele vai tentar intervir e vai atrapalhar o que. Então você está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Deus está contigo no vale e tem um propósito na sua vida. Você já se sentiu sozinho em meio da luta? Ninguém te liga. Ninguém nem para dizer, estou orando por você. Tudo que a gente queria, nem que seja uma mensagem no WhatsApp. Quando a gente está nesse momento, não até aquelas mensagens que a gente manda para a lista, que é bom dia. Não tem umas que mandam para todo mundo assim, bom dia. Até uma daquelas já conforta a gente. Mas tem dia que nem essa mensagem chega. Você está só. Ninguém te liga.
Nem o pastor Saulo lembra de você. Você diz assim, esperava todo mundo, menos o pastor Saulo. Nem ele sentiu minha falta. Pastor Júnior é diferente, né? Que você vem no culto, ele fala, não te vi lá. Você já viveu isso aqui? O pastor estava lá no culto. Não vamos falar mal dele não, que a mulher dele está aqui. Mas entenda, existem situações da sua vida que você vai ter que ficar só. Existem situações da sua vida que é você e Deus. É Deus olhando nos seus olhos, dizendo, agora sou você e eu. Agora é só nós dois, sem ninguém para te defender. Sem ninguém para você se esconder atrás. Sem ninguém para você tentar justificar. Agora sou eu e você. E sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? É que no Val de Jaboque, quando ele está lá agarrado com o homem de Deus, e pega daqui, Jacó por cima, anjo por baixo, anjo por cima, Jacó por baixo, dizendo, pega, deixa eu ir embora, diz, não vai, o dia está clareando, eu preciso ir embora. Aí surge uma pergunta no vale. O anjo olha para ele e diz, qual o seu nome? Vale lembrar que um pouco antes da fuga de Jacó, quando seu pai pergunta, quem é você? Ele mente dizendo, eu sou Esaú. Agora, no vale, Jacó precisa fazer uma escolha. Eu vou mentir de novo, ou eu vou falar a verdade? Agora no vale, Jacó precisa pensar, eu vou disfarçar, eu vou me justificar, eu vou me esconder, eu vou dar desculpas, ou eu vou reconhecer quem eu sou? Porque parece, irmãos, uma pergunta muito simples, alguém dizer qual o seu nome. Simples ou não? Depende. Se o seu nome não for igual ao meu. Eu vou frustrar vocês. Ou não me chamo Oliveira. Sabe disso? Ou me chamo, estão preparados psicologicamente, emocionalmente? Não é língua estranha, é meu nome. Eu me chamo Carlyle. Não, também não precisa debochar assim, não. Vou repetir. Carlyle. Aonde seu pai achou esse nome? Sei lá. Não sei, irmão. Sei. E o meu nome é com K. Aí, para acabar de lascar, tem um Y. Já foi jogador de futebol. Minha mãe falou. Eu descobri também que foi um escritor. Ou descobri que o pai do vampiro do Crepúsculo chamava Carlyle. E eu descobri que no filme do Garfield tem o Palácio de Carlyle. Meu nome é com K. Na escola, quem já tem a letra K ou J sabe do que eu estou dizendo. Na chamada, a letra K ou a letra J vai cair no número 23, 24. Vocês entendem do que eu estou dizendo? Aí, Giovana, não é? Era isso. É isso que eu vivi a minha vida toda. Já sofria bullying. Mas vamos voltar para Jacó. Parece ser uma resposta simples. Mas não. Por quê? Porque Jacó quer dizer aquele que engana. Ou seja, Jacó está lutando com o anjo.
com alguém que sabe que tem o poder de abençoá-lo, porque ele diz, não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. E ele precisa reconhecer quem ele é. Quando o anjo diz qual o seu nome, ele tem que dizer, quem está lutando aqui é um enganador. Quem está lutando aqui com você é um trapaceiro. Quem está lutando com você aqui é alguém que engana. E a grande questão é, irmão, eu falo muito isso. Enquanto você finge que está bem, Deus finge que acredita. Porque a gente tem uma mania de tentar esconder as situações que a gente está vivendo. Quando o anjo olha para ele e diz, qual o seu nome? Ele tem que fazer uma escolha. Ou eu reconheço quem eu sou, ou eu minto outra vez. Mas o texto bíblico diz, que ele diz, eu sou Jacó. Entende por que ficou sozinho? Porque Deus dizendo, Jacó, agora eu quero que você reconheça quem você é. Eu quero agora que você, olhando nos meus olhos, reconheça quem é você. Pare de disfarçar, pare de se esconder atrás de uma religiosidade, pare de se esconder atrás de um título, pare de se esconder atrás de um diploma, pare de se esconder atrás de uma posição. Agora sou eu e você, e eu quero que você me diga quem você é. E muitas vezes, irmãos, Deus não muda a nossa história, porque a gente não reconhece quem a gente é. Não muda a nossa história, porque mesmo em meio a essa luta com Deus, aquele que tem poder de nos transformar, me perdoe a expressão, irmão, a gente prefere fingir. O pastor Saulo falou que a gente finge um casamento que está bem quando não está bem. A gente finge uma vida espiritual boa quando na verdade não está nada boa. Porque eu já falei isso aqui, irmão. Depois de um tempo de púlpito, a gente fica craque nisso aqui. Depois de um tempo de igreja, a gente fica craque em parecer que está cheio de unção, mesmo estando vazio igual uma taboca rachada. Mesmo passando lutas, ao invés de pedir ajuda, a gente prefere maquiar. A gente prefere fingir que o problema não é nosso. Ei, o Senhor tem te levado para um vale, olhado nos teus olhos, dizendo, eu quero mudar a sua história, mas eu preciso saber quem é você. E Jacó está lá. E o anjo diz, qual é o seu nome? E ele tem uma escolha a fazer. E sabe o que ele diz? Eu sou Jacó. Eu sou aquele que careço de transformação, de mudança. Irmão, isso está tão doido dentro da gente. Que quer ver? Quem aqui já? Quem aqui não? Que todo dia a gente precisa fazer isso, né? Orar confessando pecado. Já orou? Já orou? Como é que a gente ora? A gente diz assim, Deus. Primeiro que a gente faz cara de quem está sofrendo para ver se Deus fica com dó. A gente diz assim, Deus, eu sei que eu não presto. Ou vai nada, Deus. Mas o Senhor perdoa os meus pecados. Deus diz, qual? Ele diz, é Deus. O Senhor sabe como é difícil. Mas me perdoa por tudo. Deus diz, tudo o quê? Ele diz, pois é, Senhor. Grande é a sua misericórdia. Porque todo pecado tem nome. Deus, perdoa porque eu sou linguarudo, Deus. Que se eu morder na língua, Deus, não dá tempo nem de ligar para o 911. É morte na hora. Me perdoa, Deus, porque eu sou mentiroso. Me perdoa, Deus, porque eu sou avarento. Me perdoa. Jacó está ali dizendo,
eu sou um enganador. E quando ele faz isso, a resposta vem, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. A partir daquele momento, o Senhor dizendo, ok, eu te criei Jacó, mas diante do seu reconhecimento, eu acabo de te transformar em Israel, alguém que governa. Quando a gente olha para esse texto, ele nos mostra os 3 níveis de luta que todos nós enfrentamos. O primeiro nível é o nível das lutas físicas, é Jacó lutando no ventre. O segundo nível de luta são as lutas emocionais. É Jacó lutando por aquele que ela amava. O terceiro nível de luta são lutas espirituais, quando ele está lutando com anjo. E todos nós que estamos aqui, irmãos, enfrentamos estes mesmos níveis de luta. Enfrentamos lutas físicas, porque carne não converte. Amém? E deixa eu dizer mais, tem coisa que nem sempre é demônio. Às vezes é hormônio. E a gente passa essa luta, passa ou não passa? Eu me lembro um dia, eu preciso ser rápido, meu tempo acho que já até acabou. Nós tínhamos feito uma reforma na igreja, estava sentado na porta assim, eu e os meninos do centro de recuperação. E aí passou uma mulher, irmão. Uma mulher. E nós estávamos sentados na calçada e eles ficaram tudo olhando. Pensa, os homens 7 meses internados, irmão. Passou a mulher. E eles ficaram olhando. Acho que eles esqueceram que eu estava perto. E eles foram fazer um comentário. O cara falou, rapaz, o pastor aí. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, mas eu gosto de mulher, né? Falei, claro, Paulo, disse que eu casei com uma. Então a gente passa luta, irmão. A gente passa luta emocional. E a gente passa luta espiritual. Sabe qual é o problema de muito crente? É que ele às vezes foca em uma área e esquece as outras. Tem pessoas que são top no que diz vida espiritual, mas são os desastres emocionalmente. Tem pessoas que emocionalmente são tranquilas, mas são os desastres espiritual. Por isso aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, vai dizer que Deus precisa nos santificar em tudo, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Mas eu quero terminar aqui dizendo para você, entenda, Deus está em um processo na sua vida. Ele te criou, mas agora Ele está te formando. E você precisa entender que nesse processo, Ele vai te passar por lutas, mas você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Você vai alcançar o que Deus tem para você. A promessa de Deus vai